Olá, pessoal, começando aqui mais um programa CV Connect Sport, programa 112, né? Programa 112, aqui com os nossos companheiros de sempre, o Charles e o nosso Thiago Saraiva. Gente, é o seguinte, o Campeonato Brasileiro está reaberto, né? Está reaberto. Uhum, Palmeiras chegou, Botafogo conseguiu perder para o Cuiabá, né? É isso, está reaberto o Campeonato Brasileiro, né? E quarta-feira os dois se enfrentam. E aí, se o Palmeiras uhum. ganha, realmente entra de fato na briga. Embora o Charles ainda ache que o Palmeiras, com a sua tabela, ainda não chegue. Mas futebol é futebol. Pode chegar. E tudo indica que deve Uhum. chegar, né? E o nosso grande Thiago Saraiva, né? Quase ganhou ontem, mas não mereceu ganhar, né? No Corinthians do Saraiva empatou com o Santos, um pênalti duvidoso, né? Um pênalti um pouco duvidoso. Mas enfim, vamos primeiro aqui. A gente infelizmente está com alguns problemas aqui de conexão aqui. Então vamos tocando assim mesmo. Primeiro, hoje, Charles e Saraiva. Alguma surpresa? A vitória do Messi no Ballon d'Or? Na bola de ouro? Não, não, Nenhuma, né? pela Copa do Mundo dele, era esperado. Oitavo título do Messi na bola de ouro. Em cima, dessa vez, do Mbappé e do Haaland, né? Mas, cara, Copa do Mundo foi ano passado, agora que foi fazer bola de ouro. Achei estranho, velho. Se a Muito gente estranho. olhar pelo que foi jogado ano passado, realmente pela Copa do Mundo, levar em consideração a Copa do Mundo, o Messi e o Mbappé sobraram, né? Mas se for olhar pelo que foi jogado no ano de 23, aí o Haaland foi superior. E muito Sim, superior, Ó, né? sim, Muito foi muito superior. superior, mas é aquela coisa assim, né, que os jogos decisivos sempre ficam na cabeça das pessoas, principalmente na hora dessas votações, assim. Se o Haaland tivesse deitado na final da Liga dos Campeões, feito um monte de gols, certeza que muito mais gente ia votar nele, assim, né? É, mas nessas votações tem essas injustiças mesmo, assim, né? Pelo desempenho de toda a temporada, principalmente temporada que tem Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo tem aquele peso 3 na votação na cabeça das pessoas, assim, né? É, É peso 3, realmente. de fato, pelo que foi disputado apresentado na Copa, não tem nem discutir, né? Messi e Mbappé, os dois melhores jogadores. Exatamente. Beleza. Gente, é o seguinte. Peraí que entrou uma tela aqui. Não. Ontem teve um jogo do Campeonato Italiano. Vamos lá. Dá pra ver aí? Dá, né? Quase. Gente, é o seguinte. Esse fim de semana teve um jogo do Campeonato Italiano. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. Tá certo, tá escrito aqui offside. Foi o jogo da Juventus. A Juventus venceu 1-0. A Juventus vai ser 1-0 a equipe do. Eu esqueci o nome da equipe agora. Peraí. A Juventus ganhou de 1-0. Enfim. E aí o que que acontece? Aos 13 minutos de jogo, o Moses Kean fez um golaço. Só que olha aí. Isso aí para você foi impedimento, Charles? Nossa, hein? Que é aquela coisa assim, né? Apaga que Que, tá é- escrito que aqui as, offside e aqui a linha. aham, Cara, sim, sim. o VAR detectou um impedimento de 1 centímetro. Ou Nossa, seja, o pé do Victor Moses, do Moses Kean, deveria ser 42, não 43, né, entre aspas. Cara, que impedimento maluco, velho. é tipo desses impedimentos que a gente vê muito por aqui, né? Assim, né?
Aqui ainda a É, gente, uma vez ou outra, aparece um pior, assim, né? Mas é aquilo, né? Oh, é aquela coisa, assim, de que sempre prometem, assim, né? Que tem que implementar aquela coisa, aquela história da... Colocar uma linha, como o pessoal prometeu, né? Sempre promete a famosa linha bem mais grossa, isso. assim, né? Para ter a famosa mesma linha, né? Porque é muito bizarro esses lances assim. Pô, parece que os caras estão até. Pô, esse tipo de lance assim parece quase que feito assim para É, o pessoal criticar, assim, né? Criticar a decisão em si, seja qual for. Quase assim que a gente sempre assim como a gente sempre imagina assim que todas as decisões e tal, né, como for reformar as regras sempre sejam em prol do gol. Assim, é que o futebol é um esporte que gira em torno do gol. Assim, né, que é algo que tem que ser privilegiado, né? Assim, né, é, e não assim, que é do jeito que tá assim, muitas vezes o pessoal que gosta de criticar a tecnologia assim, né, sendo usada no futebol, fala assim, olha lá, estão usando ela para caçar problemas para anular gols. Assim, né? exato. Problemas que muitas vezes nem existem. Se fosse Só, Assim, né? Que a gente. uma situação tão escancarada, né? A gente até não fala nada não, porque tem que ser preservado, né? Porque senão estaria o jogador levando vantagem. Mas numa situação mínima como essa aí, eu concordo com o Charles aí, porque talvez usar uma linha mais grossa aí para que seja considerado mesma linha, porque 1 centímetro não pode ser é, considerado impedimento. 1 centímetro, justamente. Foi só para completar a informação, foi em cima do Hellas Verona. A vitória da Juventus, que deu provisoriamente a Juventus a liderança do campeonato italiano, mas no domingo a Inter de Milão tomou a liderança de novo. Enfim, cara, eu achei muito estranho quando eu vi isso hoje de manhã. Se você vê o lance em movimento, você não vê o impedimento. É incrível. Ah, Você não e vê. tem. Uhum, e tem ainda muitas vezes que o pessoal não consegue a imagem do exato momento que a bola sai do pé Exatamente. do jogador. Tipo, sempre aquele um frame à frente, por exemplo, o cara pega a imagem e o cara tá 1 centímetro impedido. Depois o cara vai 2 centímetros impedido. E a gente fica, uai, mas como assim? É, fica como assim mesmo. Mas enfim, o VAR tá aí para acertar e para errar, né? Também. Sim, Para errar não, para acertar só. pra acertar. Mas é aquela coisa Mas assim, é. né? Como é, Mas eu é uma prefiro isso aqui do que ferramenta errar. ainda que. Uhum. É uma ferramenta ainda que tem muito que ser polida ainda. Tá certo. É. Agora, meu caro Tiago Saraiva, é o seguinte. Hoje a gente tinha planejado outras coisas, mas em virtude aqui dos problemas aqui, a gente vai ter que acelerar o programa. Vem cá, meu caro Saraiva, o que que você acha deste lance? Dá para ver aí? Não, ainda continuamos Ainda não. com Ah, continua. Então, peraí, que eu tenho que tirar compartilhamento. E agora? O que você acha deste lance, meu amigo Tiago esse lance Saraiva? também deu Foi polêmica, pênalti viu? ou não em cima do Soteldo? É aquela questão, né? Tem várias interpretações, vários pontos de vistas, mas eu assisti o jogo, né, e acompanhei no lance. Eu também sou, apesar de ser corintiano, né, mas nós não podemos usar o clubismo aí para opinar. Eu considero que foi pênalti sim, Giovanni. Eu achei que o jogador do Corinthians vai com certa imprudência no lance e talvez assim, mesmo não tendo pegado, não tendo acertado o jogador do Santos, mas ele acaba atrapalhando o prosseguimento do jogador, né? Eu acho que se ele só cerca a bola ia para fora com o jogador e tudo, mas esse pé esticado aí acaba atrapalhando a passada do jogador santista e que, no meu entendimento, também daria um pênalti, mas
É, tem outras pessoas que interpretaram de outra forma também. É muita gente falando hoje na rede social que não daria pênaltis também se fosse nesse lance. É, Mas é porque é um movimento também do jogador do Corinthians, um movimento normal, né? Ele não vai para acertar o jogador do Santos. Ele simplesmente leva o pé na bola e acaba, na sequência do lance, interrompendo a passada do jogador do Santos, né? Mas, para mim, por se tratar de uma imprudência, eu teria dado pênalti, sim. beleza. Então, o árbitro Saraiva Daronco daria pênalti, né? Daria pênalti. Eu também daria o pênalti. Eu também daria o pênalti. Vamos só. Já que nós estamos falando disso aqui, é o seguinte, vamos falar do jogo já. Meu amigo Saraiva, Corinthians empatou com o Santos, né? E, cara, ficou bom para os dois, porque o Vasco e o Goiás anteriormente empataram também, né? Mas enfim, Na verdade, eu só fala aí. discordo, assim, na verdade, o Corinthians não jogou tão bem a partida, né? Jogou mal, o Santos foi até melhor, eu acho, mas aí o Corinthians fez Pô, 1 a não, né? 0 estava saindo com a vitória do jogo e acabou tomando esse pênalti aí, nesse lance que a gente acabou de mostrar. Para o Corinthians, logicamente, a Isso. vitória era muito mais importante, né? Só que o Santos foi melhor na partida, eu achei, Giovanni. O Corinthians joga muito mal, jogou bem abaixo do que eu esperava ver o Corinthians, esperava que o Corinthians ganhasse esse jogo com uma certa até facilidade, e o Corinthians suou, e no final aí teve que tomar esse gol de empate, porque o Santos também não merecia ter saído com a derrota. Mas eu considero uma derrota para o Corinthians. Eu acho que o maior prejudicado desses 4 times que você falou foi o Corinthians, não por causa do lance, mas pela tabela que o Corinthians tem nessa reta final. O Corinthians tinha que ter somado os três Não, pontos nessa partida, e para é, mim, ele ficou pior do que o Santos por esse quesito. nessa partida aqui é o seguinte: primeiro, o resultado de empate é justo, vai. Porque o Corinthians no primeiro tempo aniquilou o Santos. Aniquilou o Santos. Poderia ter feito 3, 4 gols e o goleiro João Paulo pegou tudo, né? E O no goleiro segundo do tempo o Santos Santos também foi jogou muito, melhor. né? É. E no segundo tempo o Santos foi melhor. Só que em circunstâncias do que aconteceu, e daqui a pouco a gente vai falar com Goiás e Vasco, eu acho que o empate foi até bom para os dois em decorrência de uma derrota, de Sim, uma, sim. de uma potencial derrota. E o Santos conseguiu aí no finalzinho, que foi pênalti mesmo, apesar de toda a imprensa falar que não foi, né? Toda a imprensa hoje está falando que não foi pênalti, tá? Crucificando o Daronco e tal, mas primeiro, eu concordo com o Saraiva e eu vou dizer, o jogador do Corinthians chega atrasado na bola, Eu acho que ele foi imprudente, foi infeliz no lance. né? E isso, e intercepta a passada do Soteldo. E, cara, Steve Mendonça faz o gol agora. O Santos sairia ganhando, né? Se não fosse o gol contra bizarro do Jean Oliveira, né? O Jean Lucas Oliveira aí, Aí também, aí teríamos aquele hum, questionamento. Se tivesse 0 a 0 o pênalti teria sido marcado? teria. Eu acho que sim. Pode ser, né? Pode ser que não, né? Também tem isso. Porque quando tava 4-4 pro Grêmio, com o Grêmio e Corinthians, né? Bom, deixa isso pra lá. Ah, vamos passar pra frente aqui, meu amigo Charles. Palmeiras chegou na briga, hein? Palmeiras chegou na briga, deixa eu chegar lá. Pô, hoje tá ruim aqui, viu? Peraí, deixa eu chegar lá. Palmeiras chegou na briga contra o Bahia, pode falar aí. Ah, sim. Ganhou do É, Bahia. uhum. Foi aquela coisa assim, né, de que assim, o Palmeiras fez um outro jogo seguro defensivamente, né, que o Bahia ele incomodou bem pouco a defesa do Palmeiras, assim, né, e aquela coisa assim, foi 1 a 0, mas o Palmeiras perdeu umas chances, assim, o Breno Lopes teve uma cara a cara com o goleiro, Palmeiras assim, perdeu um parece que monte de chance. ele mirou Consagrou o na, Marcos Vinícius, goleiro do Bahia. sim, sim, jogou muito aí. Assim, né, para e é aquilo, né? Mas foi um jogo bem seguro assim pro Palmeiras e é aquela coisa assim, né?
de que eu ainda acho bem difícil o Palmeiras lutar mesmo pelo título por causa da tabela dele, assim, mas o Palmeiras, assim, jogando assim, vai dar muito trabalho pro Botafogo, quarta-feira. Também acho. Vai muito trabalho mesmo. Assim, que o Botafogo vai ter que jogar muito para conseguir ganhar do Palmeiras. Com o Palmeiras encaixado, assim. E, e é aquela coisa, assim, né? Que acontecer que o Botafogo não ganhando, um empate mesmo do Botafogo já é algo que vai dar aquela bagunçada lá na frente, assim, né? Lembrando sempre lá que Flamengo e Bragantino ter o seu confronto adiado, né? Que seria esse final de semana, né? Assim. Ficou para 23 de novembro. Ficou pior para o Flamengo. Porque Uhum, o Flamengo rateou agora que queria jogar no Maracanã e tal, por conta do aluguel para Comembol para a final da Libertadores, não conseguiu. E, cara, e aí vai ficar pior, porque ele vai ser o terceiro jogo da semana no Maracanã, naquela vez, uhum, quando for sim, jogar. sim. Aí o gramado vai estar todo deteriorado. Parabéns, tomou. Mas é isso que ia acabar acontecendo. E é aquela coisa assim, né? Pensando assim, na luta pelo título, né? Da, tem a questão lá do Bragantino, né? Que além do jogo direto contra o Flamengo, tem um jogo direto contra o Botafogo Sim, ainda. dia 12 de novembro. É, sabe, aquela coisa assim de que se o Bragantino conseguir ganhar esses dois confrontos diretos, ele se coloca muito, mas muito forte mesmo na briga pelo título, assim, né? E é aquela coisa assim, como diria o Palmeiras depois dessa turbulência, assim, né? De uma das maiores, se não a maior turbulência na era do Abel Ferreira, né? Assim, parece que as coisas estão se colocando no trilho novamente, De assim, novo. né? Ou desse jeito e para aquela coisa assim, né? Que a briga para Libertadores também vai ser muito acirrada, essas E tá vagas. subindo, Charles, no momento em que o Botafogo tá caindo, né? Vamos falar aqui Sim. agora do Botafogo. Ó, vou abrir aqui que é mais fácil. Botafogo perdeu pro Cuiabá, né? 1 a Uhum. 0. Rapaz, ô, o Botafogo apertou o Cuiabá de tudo que é jeito, mas o Lucas Perry me sai daquela forma. Nossa. Aquele gol do Cuiabá não dá, né? Não, Não dá. o Lucas Perry fez o que não podia ter feito, simplesmente. Só assim, né? Que, pô, é bizarro, muito, muito bizarro, assim, nossa, velho, parece que o Botafogo já tá começando a ter uma onda de azar, assim, né? É, de tanta torcida falar, tá começando a ter, né? Uma onda de Sim, azar. E agora tem Palmeiras e Vasco pela frente. uhum. Sim, o Então é uma Vasco semaninha com a brava do corda no Botafogo. pescoço. E acho que o Grêmio depois do Vasco, se eu não me Hum, engano. Então é uma é, semaninha brava, cara. Tinha que ter ganhado esse jogo de toda maneira. sim. Só que, amigo, o pessoal do Botafogo tá falando que bateu na mão do Pita. Eu não vi Não, bater na mão. não bateu na mão, não. É porque eles fizeram uma montagem, um gifzinho, né? Que, tipo, depois que bateu no peito dele, ele esticou os braços, meio que no reflexo pra frente. E eles estão fazendo uma montagem, um gifzinho, estão Agora, compartilhando ele como se é, batesse na mão, isso aí é como se foda, fosse né? na Agora, mão, agora é o assim. seguinte, cara, faltou também. A gente tá falando do Lucas Perry, que ele saiu mal e tal, mas faltou também uma malandragem pro Cuesta de derrubar o cara. Hum. Sim, Derruba o cara, faz a falta, uhum. entendeu? E logo o Cuesta. Que é a parte que é o componente para dar experiência, que é a experiência da zaga, da defesa Ah, deles. e ali tinha espaço, cara, faz a Assim, falta fora da área. Vai tomar cartão vermelho? Vai, mas pelo menos não toma gol.
Sim. Tem É isso. que o time do Botafogo é bem superior ao time do Cuiabá. Mostrou Mesmo isso com a ontem, inclusive. menos, mesmo com a menos, o Botafogo podia acabar conseguindo fazer um gol ainda. Assim, né? E nessa coisa, na luta pelo título, cada ponto é importante. Assim, né? Exato. É aquela, Tá é certo. aquela coisa Bom, assim que, nossa, hein, eu fiquei imaginando assim, que eu imagina só se acontece o desastre, assim, o Botafogo perdeu o título pro Flamengo. Imagina o que que a torcida do Botafogo vai ouvir pro resto da vida. pode acontecer, Assim, cara. Pode assim, acontecer. né? Pode Que, acontecer. Porque o Flamengo agora, né, tirando o Botafogo, ele tem os dois lá na frente, Palmeiras e Bragantino, uhum, em casa, né? sim. Já jogou com o Botafogo. Aliás, por falar em Cuiabá, o Cuiabá ganhou o sétimo jogo dele fora de casa, hein? Sétimo jogo dele fora dos 11 que jogou. Aliás, das Isso 11, aí, isso aí. perdão. Das 11 vitórias, ganhou 7 fora. É um visitante indesejado. E a gente tem que falar também, tem que dar o parabéns, que com essa vitória o Cuiabá se manteve na primeira divisão pelo quarto ano seguido. Hum. Não vai cair. Fala assim 8 que. pontos. Oi? Ah, tava vendo assim, né, que é realmente bem difícil o Cuiabá cair, né? Mas fala assim que para confirmar mesmo, tipo no confronto direto deles contra o Vasco, agora se eles conseguirem empatar, que seja contra o Vasco, eles já conseguem ter uma tranquilidade enorme. Assim, uma vitória contra o Vasco já confirma de vez Já confirmou de a vez. ficada assim, né? Porque eu Exatamente. falo assim que eles E é perdendo pro interessante Vasco, que ele é um time do ah, Centro-Oeste, né? Então eu acho que nem o uhum, Goiás conseguiu ficar 4 anos seguidos. Então, o sim, Cuiabá tá de parabéns. sim. Então, E a gente agora vamos passar. precisa, né? Você falou do Vasco, meu amigo Saraiva, parece que o Vasco da Gama vai embora mesmo para a Série B, né? Junto com o Goiás. O Giovanni. Se a gente falou aí há pouco, eu falei que o Corinthians tem uma tabela difícil pela frente, a do Vasco consegue ser pior do que a do Corinthians. O Vasco empata com o Goiás, não, até esboçou uma reação aí quando chegou Hum, o rapaz lá do Dragon Ball, né, o Vegeta aí, mas Vegeta. o E ele foi Vegeta, né? expulso. É, Mas Ele fez o gol e depois foi disso expulso. também, quando o jogador já começou a ficar um pouco mais conhecido, né, Giovanni? Já É, começaram a estudar como esse Vasco estava se postando em campo, acabou a magia, né? O Vasco, infelizmente, tem encaminhado aí para mais uma queda para a Série B e tem uma tabela muito difícil nessa reta final, o que vai prejudicar mais ainda esse time. Pode é. ser a quinta caída, a quinta queda Quinta em 20 queda anos, né? e a sexta Série B, né? Disputada, né? Porque teve um ano que ficou 2 anos seguidos na Série B. É, cara, fazer o quê? Parece que a Série B chama o Vasco da Gama. hum, Parece. E o Goiás também, né? Que o Goiás também fica assim. 2 anos na Série A, daí volta, né? Às vezes fica um ano e volta. O time gangorra, igual Curitiba, igual América Mineiro e tal. Aliás, Curitiba e América que aprontaram para cima da dupla Grenal, né? Nessa, nessa, nessa rodada. Mas enfim, vamos falar aqui A gente, por incrível que pareça, a gente teve uns bons jogos aí envolvendo essas equipes, né, Giovanni? A gente teve o Curitiba que acabou vencendo depois de tanto tempo também, conseguiu mais uma é, vitória aí. O América que sempre joga vamos bem, falar, começa fazendo gol, depois acaba tomando a virada e perdendo, vamos falar disso mas aqui agora. Peraí, que o negócio tá bravo aqui hoje. Vamos falar disso aqui. Mas pode continuar, Sara. é o América que sempre tá daquele jeito, né, Giovanni? Começa fazendo 1-0, toma virada, vira o Ó, jogo de novo, depois acaba perdendo, né? de novo. O América esse Ó, ano não teve sorte mesmo, Giovanni. repetiu? E aí começa a Re- ficar difícil, né? Parece que é uma É, força maior, né? Já começa a não depender mais do time. repetiu o roteiro. América 3, Grêmio 4, repetiu o roteiro.
E o Soares chegou a 550 gols na carreira. Atlético Mineiro 2, Fluminense 0. Fluminense jogou quase todo reserva, já pensando na Libertadores. Atlético Paranaense 1-1 com São Paulo. A arbitragem mais confusa não existe. A arbitragem mais confusa não existiu, velho. Não existiu mesmo. Mas não interferiu em nada no resultado, porque os dois gols foram bem marcados. Goiás e Vasco da Gama, a gente já falou aqui. Inter 3, Curitiba 4. Esse me surpreendeu. Sim. E muito. Hum. Porque o Inter, cara, A vem de expulsão do fazer. jogador do Inter contribuiu muito também, né? É. Mas o Inter vem de fazer 7-1 em casa. Sim. No Santos. Corinthians e Santos, a gente já falou aqui 1-1 e Botafogo 0, Cuiabá 1. Na próxima rodada, Bahia e Fluminense. O Fluminense já falou que vai inteiro reserva por conta da final da Libertadores. É uma chance do Bahia, né? Chance do Bahia. Inter e Sim. América. O Inter pode praticamente rebaixar o América, né? Exato, Inter Uhum. e América. Sim, Corinthians sim. e Atlético Paranaense. Difícil. É. Corinthians e Atlético Paranaense. Lá, difícil porque o Atlético está jogando bem, cara. E o Atlético tem Sim. o desejo de ir para a Libertadores no ano centenário, ano passado. Ano que vem, perdão. Flamengo e Uhum. Santos em Brasília. Dá para entender? O Flamengo rateou o Maracanã contra o Bragantino, enquanto o Santos vai jogar em Brasília. Isso aí mostra que eles queriam fazer só birra. Eles estavam fazendo só birra, queriam só atrapalhar Exato. as Curitiba coisas. e Grêmio. É, É. É, Vamos ver se o vitória Coritiba fácil do apronta Grêmio. para o outro gaúcho agora, né, ô Giovanni? e o Grêmio enfrentando os dois lanternas, né? Fora de casa. Atlético Mineiro e Fortaleza. Fortaleza, daqui a pouco a gente vai falar dele aqui. Uma Perdeu o Fortaleza Sul-Americano, agora tem que infelizmente. buscar, né, Giovanni? Agora tem que buscar. Só que tem dois, É, tem dois jogos a menos, né? Então, sim, Sim. sim. também tá bem. Botafogo e Palmeiras é o grande jogo, hein? É o jogo da Meu amigo rodada. Charles vai, Uhum. como diria Galvão Bueno, meu amigo Charles vai comprar o remedinho para teste para cardíaco. Não. Sim, Na sim. quinta-feira, dia As- de final. se, Dia re- de... se repetir o roteiro do primeiro turno, com certeza eu Com certeza. vou precisar. Com certeza. Cuiabá e Vasco da Gama no dia de finados. Pro Se o Cuiabá, Cuiabá, Ué, tá Vasco. jogo importante também, Giovanni, porque o Cuiabá, se uhum. ganhar, eu acho que se livra de uma vez, né, matematicamente já do rebaixamento, e pode ser que coloque o Vasco em maus lençóis, né? Exato. Goiás e Bragantino. Pode ser que Ué, o Bragantino tá disputando o Bragantino tem que título, então ganhar. tem que ganhar. E São Paulo e Cruzeiro, os dois times mais mortos da história desse Campeonato Brasileiro. Quem Pra- sabe aqui é Eu zero a falei isso zero para que fazer empolga jus ao todo dia de mundo. finados. Então vai ser um jogo Veja. do específico pro dia mesmo. Vamos para a Uhum. classificação rapidinho. Botafogo, 59 pontos, 6 pontos à frente do Palmeiras. Aí Se o a Palmeiras diferença, vence, hein? fica 3, hein? Só que o E o Botafogo tá 3 Bragantino, se rodadas ganhar à o jogo frente. atrasado, encosta também, hein? Exatamente. Só que o jogo atrasado dele é contra o Flamengo. Sim. O Flamengo Hum. 50 pontos. O Grêmio está quarto com 50. O Grêmio finalmente saiu daquela faixa de 44, né? Que Uhum. ficou ali muito tempo. E vamos acelerando aqui. Atlético Mineiro, sexto, 49. Atlético Paranaense, sétimo, 49. Fluminense, 45, oitavo. Se não ganhar Libertadores, vai ter que correr atrás, né? Uhum. Fortaleza em nono, 42, com dois jogos a menos. Então, virtualmente, ele está com 48, né? Cuiabá, 40. Para mim, já se livrou do rebaixamento. São Paulo 39, também já se livrou do rebaixamento. Inter 38, para mim também já se livrou do rebaixamento. Cruzeiro para baixo, todo mundo briga. Cruzeiro 37, Corinthians 37, Bahia 34. Cruzeiro não jogou esse fim de semana, quis jogar contra o Fortaleza, né? Bahia 34, Uhum. Santos 34, Goiás 32, Vasco da Gama 31, Curitiba 23. Curitiba tentando uma pré-vida ali, mas não consegue não, né? E o América Não. 19. Muito bem, gente, vamos falar aqui para finalizar da Copa Sul-Americana. Infelizmente, o Fortaleza foi ao Uruguai e perdeu nos pênaltis. É o seguinte, gente, comentário rápido. Contra a LDU e contra a Boca Juniors não pode para pênalti. Uhum. Simples assim. O jogo em É si, que. o Uhum. Fortaleza foi melhor no primeiro tempo, um pouquinho melhor, mas foi um jogo meio
chato. E no segundo tempo, cara, faz o gol, tranca o jogo. Sim. Tranca o jogo, não abre, não vai para frente. O erro do Fortaleza foi querer jogar a final. Esse é o ponto. A LDU não joga a final. E aí vai lá, consegue o empate. E depois nos pênaltis o goleiro cata três. E o goleiro do Fortaleza cata dois. A LDU já é um time LDU, cascudo, né, de disputar esse tipo de competição. Então, é difícil, né? Igual você falou, eles entram com o Palmeiras é o talvez o time brasileiro aí que ultimamente tem se mostrado mais nivelado para esse tipo de competição. O Palmeiras tem ganhado aí com o Abel é, com o regulamento debaixo do braço, né, Giovanni? Entra lá, ganha os jogos que precisa, empata quando precisa e às vezes até perde quando precisa, vamos assim dizer, porque perde ali poupando algum jogador, alguma coisa, então sabe até a hora correta de haver, às vezes abrir mão de pôr algum jogador do elenco para jogar, porque joga isso. literalmente com o regulamento debaixo do braço, pensando nesses grandes jogos, jogos decisivos, igual foi esse aí. A LDU cascuda, né? Não tem nada a ver com a situação, veio, fez um bom jogo, né? Conseguiu equilibrar frente ao Fortaleza e acabou vencendo nas penalidades. A LDU conquista dois títulos, segundo título da Sul-Americana, Uhum. empata com Boca Juniors, empata com o Independiente, empata com o Atlético Paranaense. Enfim, são os Uhum. quatro aí grandes vencedores da Sul-Americana. Sul-Americana é um campeonato novo, né? Começou em 2003, se eu não me engano, 2002. É Por aí, por isso. um grande campanha do Lion, né, ô Giovanni? Exatamente. Parabéns ao Fortaleza por ter chegado à final, né? Eliminou Corinthians, eliminou América Mineiro, né? Eliminou grandes Uhum. times aí da competição, né? E fez um grupo lá com um grupo, uma fase de grupos que fez 15 pontos, só perdeu um jogo na Venezuela lá porque levou o time reserva. Enfim, Fortaleza, parabéns, né? E agora, se não for para Libertadores, ele vai para Sul-Americana, então tem que trabalhar para chegar de novo, né, Sim, Charles? sim. É. Sim, é como você falou, agora o que resta é juntar os cacos assim, dessa animação e fazer o maior número de pontos, o maior número de pontos possível. Assim, né? Mas, e como você falou também, é aquela coisa assim, final. Final, final você não joga. Final você ganha. Porque você não quer um jogo ser lembrado por ter jogado bonito uma final. Você quer lembrado por ter sido campeão e ter o Exato. troféu da final. Mas é aquela coisa assim, né? Que a gente sabe assim que o Fortaleza fez uma grande campanha. Assim, é algo que com certeza vai ficar para a história deles, né? Como sendo a primeira Uhum. final sul-americana deles, assim, né? Que é algo muito importante, um marco dentro do clube, né? Mas é isso, vai ficar de experiência, assim, né? Para quem sabe, se o Fortaleza conseguir chegar nos próximos anos, ele já tá mais cascudo quanto a isso, assim, né? Que aquela coisa assim, que ele foi muito na inocência assim, né? De que, eu tô na frente e tal, então vou aproveitar para fazer mais gols, assim, né? Do que se trancar e esperar a LDU desesperar ao passar do tempo, né? Porque querendo ou não, se o Fortaleza se trancasse e a LDU não conseguisse fazer outro gol rápido, o gol de empate rápido, no final do jogo a LDU ia ser praticamente, ela ia largar a defesa. Exato. Ia deixar o Fortaleza, o contra-ataque pro Fortaleza Bom, do jeito, pra ele é o seguinte, cara, o fazer LDU, mais não. rapidinho, só para finalizar aqui. Uhum, LDU 2008 ganhou a Copa Libertadores em quatro disputas de pênaltis. Na Sul-Americana uhum, 2009 também ganhou com três ou quatro cobranças de pênaltis também. E agora, esse ano, ganhou com três cobranças de pênalti. Contando o Blense, São Paulo e Fortaleza. Só a semifinal que ela ganhou no tempo normal. Cara, é virado pra lua, não é? Igual ela, sim, só o sim. Boca Juniors, velho. Só o Boca É, Juniors que tem eu 11 ia, eu ia mata-mata citar isso seguidos aí. de, de, de pênalti. Mas enfim, é isso. Vamos finalizando aqui o programa 112. Pedimos desculpas aí pelos problemas técnicos, mas semana que vem a gente está de volta. Sexta-feira não tem programa. Semana que vem a gente faz a rodada no meio de semana.
e também faz a rodada do fim de semana do Brasileiro e a final da Libertadores, que esperamos que o Fluminense vença, e fica a lição, não levar para os pênaltis contra o Boca Juniors, pelo amor de Deus. Oh, E nem a com Recopa contra certeza, a hein? LDU, tá certo? Então, você aí do outro lado, se inscreva, comente, compartilhe o nosso canal no YouTube, também no Spotify. O link do Spotify está na descrição. E agradecemos aqui a presença de Charles, que quarta-feira vai estar coração batendo, e Tiago Saraiva, que essa semana vai estar com o coração mais tranquilo, embora pegue um furacão pela frente. Tá certo? Pô, até mais. Então, Valeu. É.